Olá, senhores, tudo bem? Hoje nós vamos adentrar um novo tema aqui nos nossos vídeos, Vamos começar falando sobre a Europa aqui no século XIX, falando um pouco de Inglaterra, um pouco de França, um pouco dessas mudanças que foram acontecendo nessa Europa do século XIX, caminhando já para aquele contexto beligerante do século XX, beleza? A primeira situação é fazer uma contextualização, de como estava a Europa aqui nesse século XIX. Nós tivemos aí o surgimento de doutrinas, como o liberalismo, que nós já discutimos quando falamos de iluminismo, o nacionalismo e o socialismo, temas de próximos vídeos nossos. Nós tivemos um boom demográfico, beleza? Esse boom demográfico ele veio acompanhado de um grande deslocamento, um processo de êxodo rural, crescimento das cidades. Nós temos que lembrar que durante o século XIX nós tivemos a segunda revolução industrial, beleza? Um evento interessante onde países da Europa como Alemanha, Rússia e França fizeram parte, e a Inglaterra já era mecanizada. A perda de identidade, de algumas populações, o desraizamento social, beleza? O que significa isso? Nós tivemos aí, um problema relacionado ao nacionalismo, que teve como uma resposta, posteriormente, um nacionalismo mais forte, mais exaltado, Nós estamos falando de movimentos como o pan-germanismo, o pan-eslavismo, que surgiram ali naquele contexto da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Violência, alcoolismo, desagregação familiar, sofrimento psíquico, depressão, suicídio. Nós estamos falando de um momento onde o desemprego, a disparidade social se acentuou muito na Europa. E junto com essa disparidade, junto com esse desemprego, com esses problemas que foram ocorrendo na Europa, nós fomos tendo essa reação, a violência, o alcoolismo. O século XIX foi um século bem pesado para a Europa nesse sentido, beleza? Deixa eu voltar aqui para o meu vídeo. Tô aparecendo, acho, novamente aí com vocês. Criação de associações e sindicatos. Nós estamos falando, da evolução do movimento trabalhista, partindo do movimento ludista, passando pelo movimento cartista e chegando às trade unions, beleza? Reformas trabalhistas, Então, por exemplo, na Inglaterra nós tivemos o estabelecimento de uma legislação trabalhista. Essa legislação trabalhista, ela surgiu como reflexo desses movimentos que foram surgindo e tiveram como objetivo principal a ideia de ordem, uma palavrinha nova que foi sendo adotada pelos conservadores. Então, para manter a ordem, eles adotavam determinadas medidas. A ideia de ordem, de manutenção, de controle sobre a população, começou a ficar mais forte nesse contexto europeu, beleza? Vamos pensar aqui de forma breve na Inglaterra aqui, do século XIX, beleza? Inglaterra do século XIX, tá? A Inglaterra do século XIX foi a Inglaterra da era vitoriana, beleza? Então, a Rainha Vitória foi o símbolo desse período aí, Ela que esteve à frente a partir de 1837 até 1901, uma longa estadia, como monarca inglesa. E o que definia muito a Inglaterra nessa fase era a questão de ser um império onde o sol nunca se punha. O que significa isso? Significa que a Inglaterra tinha terras no Ocidente, tinha terras no Oriente, tinha um império muito vasto. Nós tivemos, por conta disso, o desenvolvimento, do que ficou conhecido como Pax Britânica, se apropriando um pouquinho daquele conceito lá do Império Romano. Então, é um período de uma relativa paz, beleza? Baseado na força econômica da Inglaterra, no imperialismo inglês e nas suas armas, no seu poderio bélico. O que a Inglaterra não conquistasse
pelo seu poderio econômico, ela conquistava pelo seu poderio bélico. Nós estamos falando do principal império do mundo. Seria o que nós temos hoje como referência, né, nos Estados Unidos. No caso, né, desse período chamado de Era Vitoriana, nós tivemos aí um período de um grande acordo político. As disputas, né, que nós tivemos entre trade unions e Partido Conservador e Partido Liberal acabaram juntando, unindo um pouco esses dois grupos aqui, que foram, né, se mantendo no poder com uma política muito próxima, muito parecida. Liberais e conservadores, e aí de uma forma muito parecida com o que nós tivemos na história do Brasil, eles eram muito próximos durante esse período. Movimento cartista, né, um movimento que, apesar de não ter alcançado o seu objetivo, ele se manteve na ideia de conscientizar a população. Então nós tínhamos reivindicações por melhores condições de trabalho, situação social e política, ok? Apesar de não alcançar o objetivo, foi um movimento interessante, né, a Inglaterra. Hoje a webcam está ajudando bastante. Desculpa aí, galera. A sociedade fabiana, né, a ideia de socialismo, um socialismo que viria através do consenso por meio das eleições, de uma forma não tão radical quanto outros movimentos socialistas, beleza? E nós tivemos durante essa fase também a disputa entre Irlanda e Inglaterra, entre católicos e protestantes, ok, galera? Então essa foi a Inglaterra aí do século XIX, de forma bem resumida para vocês. Agora vamos pensar um pouquinho na França. A França do século XIX foi um pouco mais agitada, né? Nós tivemos aí, né, uma manutenção das agitações da Revolução Francesa, da Era Napoleônica, nesse contexto aí da França do século XIX. Vamos observar aqui no nosso slide show aqui. Nós tivemos a restauração do absolutismo na França após a queda de Napoleão Bonaparte, beleza? Então, no Congresso de Viena, na ideia de equilíbrio, de reestabelecer fronteiras e o absolutismo, o Luís XVIII retorna ao poder. Lembrando que ele era irmão do Luís XVI, que foi guilhotinado durante a Revolução. Um período de grande instabilidade política, porque nós tínhamos três grupos aqui disputando: ultra-realistas, bonapartistas e radicais. Então foi um período de muita instabilidade. E o Luís XVIII, ele tentou equilibrar a sua administração, né, oferecendo benefícios tanto à burguesia quanto à nobreza, tentando manter um equilíbrio aí para se manter politicamente à frente da França. A França passava por momentos de muitas agitações. Após o Luís XVIII, nós tivemos o Carlos X. O Carlos X, ele tentou reestabelecer aquele absolutismo por direito divino, né? Vamos tentar nos aproximar dessa ideia, quando ele tentou reestabelecer privilégios à nobreza e ao clero. O grande erro, talvez, aqui do Carlos X foi tentar dar indenizações à nobreza, beleza? A nobreza que havia fugido da França durante a Revolução, que tinha sido anistiada por Napoleão Bonaparte sem nenhuma indenização, sem nenhum retorno financeiro, acabou recebendo esse privilégio aqui do Carlos X. Isso acabou gerando uma revolta por parte da burguesia. A burguesia não queria que esse dinheiro fosse investido, né, nessa nobreza, e sim no desenvolvimento econômico da França, ou seja, da própria burguesia. E aí nós tivemos as chamadas Jornadas Gloriosas, a Revolução de Julho. A alta burguesia acabou se opondo a Carlos X, beleza? Retirando Carlos X do poder e colocando Luís Felipe, que recebeu o apelidinho carinhoso de Rei Burguês. O Luís Felipe fez um governo para a burguesia, principalmente para a alta burguesia francesa, beleza? Também nesse contexto, o Luís Felipe, ele acabou representando um aumento nas disparidades sociais, nas distâncias entre ricos e pobres. Ricos mais ricos
alta burguesia privilegiada, enquanto as camadas populares, a média e baixa burguesia, né, numa situação de sufoco constante. Beleza? Por conta disso, nós tivemos um fenômeno bem interessante na França, que foi uma aliança entre socialismo e capitalismo. Como assim? Né? Os liberais, o liberalismo e o socialismo acabaram se unindo na França para acabar com Luís Felipe, o rei burguês. Beleza? Um episódio bem interessante, bem legal. Nesse episódio aí, nós tivemos então a chamada Primavera dos Povos, que foi, né, o assalto aos céus. Não, perdão, né, não foi o assalto aos céus. O assalto aos céus seria a Comuna de Paris. Né, mas nós tivemos aí um surto revolucionário, como eu coloquei aqui no slide, né, na Primavera dos Povos, onde essa revolução contra o absolutismo francês acabou rompendo as fronteiras, né, acabou chegando essa Primavera dos Povos a outros territórios também absolutistas. Nós tivemos uma onda de lutas contra o absolutismo na Europa, liderados então por essa Primavera dos Povos, por esse florescer da luta pela democracia contra governos autoritários, ok? Bem, e por último, nessa nossa breve cronologia, nós vamos falar mais algumas coisas sobre esses assuntos, beleza? Nós tivemos a formação da Segunda República Francesa, beleza? Vão seguindo aí, porque a França hoje está na sua quarta república, beleza? Bem, nessa Segunda República Francesa, nós tivemos então um governo provisório, nós tivemos o sobrinho do Napoleão Bonaparte retornando ao poder, né? Retornando não, né? Dominando, conquistando o poder, algo bem interessante que nós vamos ver aqui nesses próximos slides. Bem, o Luís Felipe, né, o nosso rei burguês, como foi então o governo dessa figurinha aqui tão bonitinha, o Luís Felipe, o rei burguês? Nós tivemos aqui, né, uma reforma constitucional, o estabelecimento de uma nova constituição, uma nova fase da França, uma nova constituição, com princípios liberais. O Luís Felipe, ele era o rei da alta burguesia francesa. O estabelecimento de uma monarquia parlamentar com um voto censitário. O que significa isso, né? Significa... Vem aqui, senta aqui. Significa que, né, só tinha direito ao voto aqueles que tivessem uma renda mínima. Então só a elite francesa participava nesse processo aqui eleitoral, beleza? O proletariado... Não precisa esconder não, filhote. O proletariado, né, não possuía representação. Era um governo feito pela elite para a elite. Então essas camadas populares, elas ficaram numa situação muito desconfortável, beleza? Bem, nesse processo então, né, de camadas populares desconfortáveis, nós tivemos aí, né, um processo de disputas. Os bonapartistas tentam tomar o poder, assim como republicanos e socialistas. Nesse processo de disputas entre esses grupos, nós tivemos, né, a situação então de ter uma revolução, a Primavera dos Povos, né, onde liberais e socialistas se uniram para retirar o Luís Felipe do poder, o rei burguês. Ô jovem, você quer participar aqui? Porque a mamãe tá quebrando minha orelha. Bem, jovens, depois dessa breve participação, vamos aqui nesse mapa ver como que ficou a Primavera dos Povos, beleza? Então, nesse caso aqui, nós observamos que a Primavera dos Povos, ela começou na França, mas ela acabou se espalhando por reinos da região da futura Itália, da região da futura Alemanha, né? Várias regiões foram acometidas com esse processo aqui da Primavera dos Povos, beleza? A Segunda República Francesa. Então, o Luís Felipe, o rei burguês, foi retirado do poder por uma aliança entre socialistas, Louis Blanc, e liberais, Lamartine, né? Então, o Lamartine e o Louis Blanc criaram uma
nova forma de governo reestabelecendo a república, tá? Esse governo provisório fez o quê? Ele acabou com a pena de morte, estabeleceu o sufrágio universal, acabou com essa ideia de voto censitário, criou oficinas, isso aqui foi muito importante à França, tá? O que foram essas oficinas? O governo começou a estabelecer um monte de galpões para que as pessoas trabalhassem, para que as pessoas desenvolvessem as suas habilidades, combatendo o desemprego, criando um mercado interno na França, facilitando o seu processo de mecanização, beleza? A alta burguesia, né, tentou reverter essa situação, mas não conseguiu. E aí nós tivemos o surgimento de um fenômeno, que foi o Luiz Bonaparte. O sobrinho do Napoleão Bonaparte, ele aproveitou todo o carisma do seu tio, que era um herói para a população francesa, e se lançou à disputa, né, nessa República Francesa, e foi muito bem eleito, tá? 73% dos votos. O Luiz Bonaparte, ele, como vocês observam na imagem aqui, ele tentava se aproximar muito ao seu tio, ele tentava imitar o seu tio o máximo possível para que as pessoas acreditassem que ele seria uma continuação do Napoleão Bonaparte. O Victor Hugo, né, famoso escritor, ele que deu o apelidinho para Napoleão Bonaparte de Napoleão o Grande. Para o Luiz Bonaparte, né, sobrou o apelido Napoleão o Pequeno, né, numa crítica a essa tentativa de espelho, né, de reflexo de Napoleão Bonaparte. Então, ele foi eleito, né, e assumiu esse governo, está mantendo as características do governo provisório, tá? Pena de morte, sufrágio universal e as grandes oficinas. E aí o que ele fez, cara? Ele foi muito interessante porque ele manipulou a população e deu um golpe no mesmo dia que o Napoleão Bonaparte deu o golpe na Revolução Francesa. Lembram do golpe do 18 Brumário? Nós tivemos o golpe do 18 Brumário do Luiz Bonaparte, que acabou estabelecendo um império na França, o segundo império francês, né? O Luiz Bonaparte acabou assumindo como Napoleão III o poder na França. E aí o que ele fez durante o seu governo? Nós tivemos uma grande concentração de poder, né? Um governo autoritário, centralizado. Esse regime, né, com uma situação de controle sobre a imprensa, liberalização da imprensa, mas com um controle feito pelo Estado, pelo governo imperial, reforma urbana em Paris, expansão territorial. Nós estamos falando aqui de neocolonialismo, beleza, galera? A França aqui começou a buscar a sua parte no latifúndio neocolonial com a sua expansão territorial aqui durante essa fase. Deu apoio inicialmente à unificação italiana, mas depois ele retirou esse apoio. A Igreja Católica reclamou com Luiz Bonaparte, ele retirou e inclusive tentou impedir a unificação italiana. Nós vamos falar sobre isso no vídeo, né, de unificação italiana efetivamente. E aí nós tivemos alguns episódios que marcaram a derrocada do Napoleão III, do Luiz Bonaparte. Primeiro, ele fez a chamada Guerra da Crimeia. A Rússia estava num processo de expansionismo territorial, sim, a Rússia já era gigantesca e queria mais terras. Napoleão III evitou esse processo, o que o fortaleceu bastante. Só que aí o Napoleão III acabou cometendo um erro, né, grande, um erro interessante, que foi o seguinte: ele decidiu invadir o México, beleza? Mas vamos lembrar, né, do nosso amiguinho Porfírio Dias, pobre México, tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos. Bem, quando o Napoleão III invadiu o México, foi para garantir mercado consumidor, neocolonialismo, galera. Os norte-americanos não aceitaram, beleza? Ameaçaram uma guerra, sem falar da resistência mexicana. Isso fez com que o Napoleão III desistisse dessa empreitada, gastou um monte e não conseguiu o seu objetivo. E para garantir a paz com os Estados Unidos,
ele deu de presente aos Estados Unidos a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade foi um presente de Napoleão III aos Estados Unidos para firmar o acordo de paz. Ele estava arregando um medo da porra mesmo, tá? E aí nós tivemos a Guerra Franco-Prussiana, beleza? Nós vamos entrar em maiores detalhes nessa Guerra Franco-Prussiana falando da unificação alemã, beleza? Mas o que nós temos que lembrar aqui, né? Nossa, hoje o vídeo tá muito ruim. O que nós temos que lembrar aqui nessa Guerra Franco-Prussiana? França e Prússia entraram em guerra entre 1870 e 1871, beleza? A França foi derrotada, a França foi humilhada, surgiu daí um sentimento de revanchismo, um ódio da França para com a Alemanha, que estava sendo formada com essa Guerra Franco-Prussiana aqui, beleza? Napoleão III foi preso, vamos ver o detalhezinho aqui, ó, finalzinho do slide aqui, ó. Napoleão III foi preso e nós tivemos o fim do Segundo Império Francês, inaugurando a Terceira República Francesa, que foi até a invasão dos nazistas aqui em 1940, beleza? Bem, essa Terceira República, ela foi iniciada pelo governo do Thiers, beleza? Foi uma república apoiada pela burguesia, não privilegiava a alta burguesia, toda a burguesia, tá? A França já havia entrado na sua revolução industrial, então nessa fase a burguesia estava sendo muito beneficiada. Só que aí nós tivemos um fato interessante, aí sim o assalto aos céus, né? A chamada Comuna de Paris. Nós tivemos um exemplo de autogestão, algo próximo a uma anarquia, beleza? Então, Paris começou a se autogovernar, não existia um governante efetivamente, a população se administrava. Então, uma experiência política de autogestão, democrática e popular. Só que isso não era interessante, né, ao Thiers, que acabou pedindo ao Otto von Bismarck que libertasse os presos da Guerra Franco-Prussiana. E aí nós tivemos um cerco à cidade de Paris, né, e um confronto intenso entre o exército francês e a população da comuna, o movimento comunal. Nós tivemos um saldo extremamente complexo, né? Observam aqui, ó, 20 mil mortos, e nós tivemos 70 mil pessoas que foram expulsas da França, que foram exiladas, saíram da França e foram levadas para a Guiana Francesa, né? Um território que faz divisa aqui com o Brasil no extremo norte, beleza? Então esse movimento comunal, essa nossa experiência de autogestão, teve uma duração curta e foi destruída, foi reprimida de uma forma muito violenta. Então a Comuna de Paris, o assalto aos céus, né, tomando o poder dos políticos, acabou tendo essa duração efêmera aí, beleza? Mas representou algo bem significativo para a história mundial. Valeu, galera, né? Vamos fechar esse videozinho agora. Desculpa aí os vários problemas relacionados à câmera, né? Ela tá falhando o tempo todo, mas o que importa, né, é vocês ouvirem essa explicação aqui e olharem, observarem esses slides aqui que eu preparei para vocês, tá? Um forte abraço a todos, até mais.